Olá, queridos irmãos. Eu quero começar esse dia a dia com Deus, lembrando vocês de uma das mais gloriosas promessas de toda a Escritura. E nós precisamos sempre relembrá-las. Com o advento da internet, esse excesso de informação que a gente recebe, isso nos faz ficar muito terrenos ou muito mundanos. E não no sentido imoral da coisa, mundanos no sentido de familiarizados demais com o mundo, com as notícias, com as informações, esquecendo-nos da nossa cidadania, daquilo que foi feito por nós, né? Fomos transportados de um império para o outro, de um reino para o outro. Adquirimos uma cidadania que transcende essa. E não somos mais um povo deste mundo. Somos um povo do Senhor, que está aqui só de passagem, transitoriamente ou passageiramente. Somos peregrinos e forasteiros. Portanto, as coisas que acontecem aqui, os acontecimentos, os fatos e os atos, não deveriam nos afetar da forma que afetam. Mas, infelizmente, por causa do Adão que está em nós, eles afetam. E realmente, os últimos acontecimentos trazem demais a nós, trazem muitos temores a nós. Mas vamos ver essa promessa que está em Romanos capítulo 8, que o Senhor nos faz. Talvez é um dos textos mais citados em sua igreja, ou lido por você, ou colados em adesivos, em placas, em portas, na sua casa. Mas ele carrega com ele uma promessa extraordinária. Romanos 8, capítulo 31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele começa aí. Por que Paulo escreveu esse texto no capítulo 8 de Romanos? Quando ele escreve a epístola, ele está tratando da maneira com que a salvação se dá, a justificação pela fé, que todos os homens estavam condenados, não havia solução para eles, senão no sangue do Filho de Deus, que morre substitutivamente no lugar do seu povo, assim justificando, concedendo a eles o perdão dos pecados. Entretanto, a carta foi escrita em um tempo que talvez o maior e o pior regime estava governando, que era o Império Romano, um regime totalitário, cruel, bárbaro, que fazia forte oposição ao cristianismo. Portanto, ser cristão na época do apóstolo Paulo não era coisa fácil. Paulo então sabia a dificuldade que era ser cristão naquele primeiro século, porque o Império Romano fazia forte oposição contra os cristãos. Então, ser cristão naquela época era sinônimo de perseguição, sofrimento, pesados impostos, cárceres, ou seja, prisão, tortura e até o martírio. Não era tarefa fácil. Então aquelas pessoas estavam contando com muita dificuldade, muita opressão, estavam angustiados, temerosos e tristes quanto àquele governo e o que ele impunha contra a igreja. Então ele vai destinar alguns capítulos, alguns trechos da carta, para consolar aqueles cristãos, para animá-los e fortalecê-los em face a todo aquele terror que provinha do governo vigente. E nos últimos versículos do capítulo 8, ele vai dizer que tudo aquilo que Deus fez por eles, que o que eles se tornaram ao se converterem, ninguém, nem o governo, nem o regime, nem uma potestade, nem um viés ideológico poderia desfazer, poderia reverter a posição deles em Cristo, o que eles eram, o que eles se tornaram e o destino eterno deles. E que eles deveriam se fiar nisso e nisso descansar. Semelhantemente aos cristãos romanos, ao que está na epístola, eu quero dizer a você, parece que os prognósticos para os próximos meses e anos são bem ruins. O que o nosso país vai se tornar nos próximos anos parece que não é coisa boa, não vem coisa boa. Mas nós não sabemos ao certo o que nós seremos submetidos, no que seremos submetidos.
o que vai acontecer. Parece que são prognósticos ruins, mas eu quero usar as mesmas palavras de Paulo para consolá-los em um regime muito pior do que o nosso, para consolar você. Paulo vai dizer no final: porque eu estou bem certo, estou plenamente certo, eu tenho certeza, cristãos romanos, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Ele está falando de forças, governos, inimigos, oponentes, por maiores que sejam, por mais numéricos que sejam, por mais poderosos que sejam, malignos, articulados e estrategistas que sejam, que se levantem contra a igreja, que a caluniem, a persiga, a oprima, a hostilize, a sancione toda sorte de leis contrárias a ela e ao cristão e declara uma perseguição aberta. Paulo diz que nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Poderá tirar a posição que temos diante de Deus. Poderá desfazer o que Cristo fez por nós. Poderá reverter e mudar aquilo que Deus nos fez ser. Nada nem ninguém. Nosso nome está rolado aos céus e de lá ninguém tira. Fomos selados com o Espírito Santo de modo que de nós ninguém o tira. Fomos colocados para sentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo e com Ele reinaremos. Ninguém tira. Paulo está apontando para a cruz. Quando ele cita essas coisas, ele diz: olhe para a cruz. O que ela fez, o que ela conquistou por vocês, ninguém pode desfazer. Quando meu filho bradou: tetelestai, está consumado, quitado, feito, nada nem ninguém na face da terra, em todo o universo, por mais poderoso, ardiloso, articulado que seja, será capaz de fazer. Portanto, cristãos romanos, não temam César, o Coliseu, os leões, os centuriões, o cárceres, a dificuldade, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada, a perseguição, a tribulação. Não temo, que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. E eu transfiro essas palavras para vocês. A posição que estamos é muito elevada, a obra que foi feita é muito grande para um regime, um homem, uma ideologia, um sistema de governo desfazer, tirar ou reverter. Não temam, meus queridos irmãos, nada, põe isso na sua cabeça, nada nem ninguém poderá desfazer ou poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, descanse com essas palavras. Erga sua cabeça, estufe seu peito, olhe para o céu, para cima e continue, siga a sua vida, sabendo que Deus é por nós, Deus é por você e ninguém poderá ser contra nós. Dá o teu like aí, é muito importante, se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial e compartilhe essa mensagem com outros que precisam ouvir essa palavra. Deus abençoe e tenha um poderoso dia no nome de Jesus.